Olá, pessoas! O vídeo de hoje é sobre sinalização de virtude e a relevância disso para a nossa saúde mental. E o que é isso? O que é sinalização de virtude? Bom, você já deve ter visto muitas pessoas na nossa sociedade pregando como que as coisas deveriam ser. É muito comum que tenham algumas pessoas que se comportem como detentoras da verdade e que são pessoas que querem impor os seus padrões morais nas outras pessoas. E isso é muito comum em ativistas, em extremistas religiosos, extremistas de esquerda, globalistas. E quando esses padrões morais adquirem relevância cultural o suficiente, existem algumas pessoas que querem mostrar o tanto que elas são boazinhas, o tanto que elas seguem esses padrões morais. Então, assim, é comum que as pessoas usem dos padrões morais vigentes na sociedade para ganhar benefícios pessoais, ok? E aí alguns exemplos disso. A gente tem influenciadores que querem mostrar o tanto que eles são bonzinhos, o tanto que eles se adequam aos padrões morais esperados. Na parte mais religiosa, cristãos que ficam rezando em público, que fazem todas as suas ações em público para mostrar para os outros o tanto que eles são santos, o tanto que eles são bonzinhos. Ativistas que precisam mostrar que eles estão muito comprometidos com a causa correta, celebridades que mostram cada detalhezinho das suas doações, dos trabalhos voluntários, que fazem questão que todo mundo saiba que eles são do bem. E o que esses exemplos têm em comum é o fato do sujeito querer esfregar na cara das outras pessoas o tanto que ele é moral, correto, bonzinho. Olha, e eu estudo psicanálise já tem um tempo, e se tem uma coisa que os psicanalistas identificaram corretamente é que muitas vezes as razões pelas quais a gente fala que a gente está fazendo alguma coisa, muitas vezes não reflete as verdadeiras motivações que a gente tem para fazer essa coisa. Então essa exibição excessiva pode significar que a pessoa tem um desejo por publicidade, de receber atenção das outras pessoas, de evitar cancelamentos, ou então até mesmo para alimentar o próprio ego. E além disso, a pessoa pode estar usando isso para compensar alguma fraqueza ou inadequação dela. Sabe aquela história do cara que precisa provar que ele é hétero o tempo todo, ou então ele implica demais com homossexuais, porque no fundo ele se interessa também por homens? Sabe, a pessoa pode agir de forma correta em público, mas, para usar um termo do Rodrigo Góes, o que ela faz quando ninguém está olhando? E isso levanta dúvidas da autenticidade da ação dessas pessoas e da verdadeira virtude delas. E tem uma outra coisa que acontece, porque quando a gente gasta energia demais para fazer um teatro para os outros verem, a gente perde energia para gastar com a nossa própria mudança. Porque mudar as nossas ações e as nossas atitudes na vida é uma coisa muito difícil. E a nossa mudança pessoal é muito mais relevante para a nossa vida cotidiana do que a mudança das outras pessoas e tentar ficar mudando os outros. Mas a gente não costuma fazer isso porque a mediocridade cotidiana costuma ser mais confortável e atraente do que essas mudanças dolorosas. Porque qualquer mudança que a gente faz real dentro de nós incomoda em alguma medida. Quando a gente fica só falando para os outros o que eles deveriam fazer, é muito mais fácil e dá essa ilusão de que a gente está fazendo alguma coisa de fato. E aí a gente gasta uma grande quantidade de energia focada nos outros, do jeito que os outros deveriam fazer as coisas e do jeito que os outros deveriam ser, apenas como uma fachada para a nossa covardia de tomar uma atitude concreta e que tente resolver o problema de fato. Porque você poderia pensar, se a pessoa tem tanta certeza daquilo que ela mesma está falando, por que ela não aplica essas ideias na própria vida antes de querer transformar isso em uma regra geral e universal para os outros? Não é porque uma coisa faz sentido na sua cabeça que ela vai se aplicar na prática. E esse teste da prática é útil para a gente identificar se a gente de fato sabe daquilo que a gente está falando. Porque se a gente não consegue localizar aquilo que as nossas ideias estão dizendo dentro da nossa experiência prática, então a gente não sabe do que a gente está falando. A gente está só no mundo das ideias, que não tem conexão prática com a vida cotidiana. Então, se a gente tem uma ideia de como que as coisas poderiam ser melhores e a gente está incomodado com algum problema, alguma coisa está nos afetando a ponto da gente querer reclamar e tomar uma atitude em relação a isso, a gente tem que dar atenção para isso mesmo. A gente tem que se debruçar nesses problemas, porque senão a gente está reprimindo uma coisa que está sendo significativa para a gente. E uma vez que você dá atenção para isso e testa ela na prática e tenta resolver isso, você está, de fato, conectado com aquilo que você está sentindo e experimentando. Agora, muita gente prefere não fazer isso e de fato dá para entender o porquê.
Porque uma vez que a gente sai do mundo das ideias e vai testar essas ideias na prática, a gente descobre que as coisas não eram tão simples quanto a gente achava que eram dentro da nossa cabeça. Então a gente descobre que fez percepções erradas, descobre que deu algumas coisas como certas, mas que na verdade não eram tão certas assim. Então a gente se descobre como tolos. A gente tomou um tapa na cara da realidade porque a realidade era diferente daquilo que a gente achava que ela era. Mas isso tem duas vantagens. A primeira dela é que é uma coisa real, que você está fazendo de verdade, em vez de ficar apenas no mundo fora desse que a gente vive, dentro da sua cabeça. E outra coisa, você se torna uma pessoa mais forte, porque você está lidando com a realidade, tentando melhorar a sua capacidade de lidar com ela ao mesmo tempo. Então, você se torna maior. A frase de Nietzsche, aquilo que não te mata te torna mais forte. E isso se aplica perfeitamente aqui. E tem outra coisa muito importante sobre isso. O que de fato é ser virtuoso? Porque, na minha visão, a virtude não está na sua capacidade de mostrar para os outros o tanto que você é bonzinho, mas na sua capacidade de agir de forma virtuosa, inclusive quando ninguém está olhando. E Nietzsche ainda ia além, porque ele falava que se você está se curvando à moralidade do grupo, você não está sendo virtuoso, você é apenas um fraco que não tem coragem de agir de forma diferente. Porque ele falava que a virtude está na sua capacidade de escolher o bem, mesmo quando você é capaz de fazer o mal. Então, se você não é capaz de desafiar a moralidade do grupo, isso não significa que você está fazendo bem. Isso apenas significa que você é como uma ovelha, seguindo o rebanho. Então, criticar os outros sem tomar uma atitude concreta para resolver o problema é apenas uma forma de fraqueza e conformismo. Então, respondendo a pergunta, qual que é a relevância da sinalização de virtude para a saúde mental? A relevância se encontra no fato de que há uma dissociação entre aquilo que existe dentro da sua cabeça e aquilo que você faz na prática. A saúde mental, muitos psicólogos falam isso, é uma coisa muito comum na psicologia. A saúde mental se encontra na integridade de quem você é. As suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, está tudo alinhado. Você não está pensando uma coisa e fazendo outra. E você não está sentindo uma coisa e ignorando isso completamente. Seus pensamentos estão em outro lugar, suas ações ignoram seus sentimentos. Então a sinalização de virtude é uma coisa que muitas vezes fica no caminho da nossa integridade psicológica, que é importante para a nossa saúde mental. Então, resumindo, falar para os outros que você é bonzinho e ficar mostrando isso não te torna uma pessoa boazinha. O que te atribui essa qualidade são as ações que você executa na prática e a sua capacidade de, por meio dessas ações, realizar aquilo que é bom. E se você tem alguma ideia de como que as coisas poderiam ser melhores, haja em cima disso, testa ela na sua vida, vê se dá certo, imagina se as coisas de fato ficam melhores. Porque é uma possibilidade, você está percebendo um problema, está pensando em uma solução, vai que a sua solução está correta. Agora, só não pode pular a etapa de testar ela na prática e ver se de fato ela se aplica. Porque senão você está só fazendo uma masturbação mental. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, poderia se argumentar que você está fazendo isso exatamente para ficar conformado no mesmo lugar que você já está. Então, se alguma coisa está incomodando, investiga, vai a fundo, descobre. Você está sendo chamado para isso. E talvez o fato de isso estar te incomodando tanto signifique que você deva buscar isso. Jung tinha uma frase que aquilo que você mais precisa pode ser encontrado onde você menos gostaria de olhar. Então, se é uma coisa que está mexendo tanto com você, talvez este seja o lugar que você descubra um novo caminho, que descubra mais sobre você, que você consiga se expandir. E isso é legal para a saúde mental. Então, se você gostou desse vídeo, clica no joinha, compartilha ele com outra pessoa, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.